no estádio Ewood Park, Blackburn Rovers contra o West Bromwich. Esses são alguns segundos da mais antiga filmagem de uma partida de futebol, realizada há mais de 100 anos. O vídeo dá uma ideia de como o esporte era disputado antes da virada do século. Vamos fazer uma viagem no tempo em direção às origens do futebol. A história do futebol começa ainda na China antiga, antes de se tornar o esporte mais popular do mundo. Mas no início o esporte não tinha o formato, as regras ou o nome que tem hoje em dia. A origem reconhecida pela FIFA é a seguinte. Durante os séculos 2 e 3 a.C., durante a dinastia Han, soldados chineses treinavam praticando o chamado Sushu, que envolvia chutar uma bola de couro recheada com pele em um pequeno buraco. Como no futebol, nenhuma mão era permitida durante o jogo. É claro que vários outros esportes parecidos com o futebol existiram desde os primórdios das civilizações. Há relatos e indícios em achados egípcios, japoneses, gregos, romanos e na América Central. O futebol começou a ficar parecido como conhecemos hoje a partir do século XII na Inglaterra. Neste século, jogos que se assemelhavam ao futebol eram disputados em prados e estradas na Inglaterra. Além dos chutes, o jogo envolvia também socos na bola com o punho. Essa forma inicial de futebol também era muito mais dura e violenta do que a maneira moderna de jogar. Uma característica importante dos precursores do futebol era que os jogos envolviam muitas pessoas e aconteciam em grandes áreas nas cidades. A violência desses jogos causaria danos à cidade e aos participantes. Os primeiros clubes eram frequentemente formados por ex-alunos da escola e o primeiro desse tipo foi o Sheffield FC, em 1857. O mais antigo entre os clubes de futebol profissional é o clube inglês Notts County, formado em 1862 e que existe até hoje. Outro evento importante na história do futebol aconteceu em 1863 em Londres, quando a primeira associação de futebol foi formada na Inglaterra. Foi decidido que não era permitido carregar a bola com as mãos. A reunião também resultou em uma padronização do tamanho e peso da bola. Com as regras estabelecidas e com os primeiros clubes, surgiram as primeiras entidades que organizariam as competições. A primeira liga que surgiu foi a Football League, em 1888, estabelecida como uma forma de organizar a atividade de futebol em rápido crescimento na Inglaterra. A ideia era reunir os melhores times do país em um formato de liga que incluísse jogos em casa e fora ao longo de uma temporada. Os 12 clubes originários da primeira liga de futebol da história foram Accrington, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Everton, Preston North End, Aston Villa, Derby County, Notts County, Stoke City, West Bromwich e Wolverhampton. Esse campeonato existe até os dias atuais. O futebol foi introduzido no Brasil no final do século XIX por Charles Miller, estudante paulista que retornou da Inglaterra em 1894 e trouxe na bagagem bolas, uniformes e um livro com as regras estabelecidas. Por conta disso, Charles Miller é considerado o pai do esporte no Brasil. O primeiro clube esportivo do Brasil foi o São Paulo Athletic Clube, fundado em 1888. Foi fundado por funcionários da São Paulo Railway. A ideia era ter um local onde poderiam praticar seus esportes favoritos e ter momentos de lazer com a família. Em 1895, o São Paulo Athletic Clube se torna o primeiro clube de futebol do Brasil, com a ajuda de seu sócio mais ilustre, Charles Miller. Após a chegada ao país, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade. Inicialmente a adesão aconteceu de maneira elitizada, pois era restrito à aristocracia da sociedade brasileira. No entanto, com o crescimento urbano do país, o esporte popularizou-se entre as camadas populares, com a organização dos clubes de futebol. Charles Miller também tem participação na fundação da Federação Paulista de Futebol, a primeira entidade do futebol brasileiro. O São Paulo Athletic Clube deixaria de existir em 1912, o estatuto do clube pregava o amadorismo completo, e como os clubes estavam se profissionalizando, preferiram abandonar o futebol. O clube profissional mais antigo do Brasil e que existe até hoje é o Rio Grande, fundado em julho de 1900.
O segundo time mais antigo do Brasil é a Ponte Preta, fundada poucos dias depois do Rio Grande. Passados mais de 100 anos da chegada do futebol, o Brasil transformou-se em uma grande potência no esporte. A seleção brasileira masculina é detentora de 5 títulos mundiais: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e os clubes brasileiros são donos de 10 títulos mundiais e 18 títulos sul-americanos. Hoje o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais e utiliza da mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. É isso, valeu! Até o próximo vídeo!